Tudo bem? Bom dia! Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Aos domingos, às 9h30 da manhã, temos estudado em detalhes o livro de Lucas, como família, porque queremos ser transformados pela palavra de Deus, cada dia mais parecidos com Jesus e cheios do Espírito Santo. Nessa semana vamos estudar Lucas 8 e 9. Vamos juntos? Na semana passada vimos sobre o sábado, sobre algumas curas, vimos sobre os mensageiros de João Batista, sobre a parábola da árvore e dos seus frutos e muito mais. É muito interessante ler os livros porque a gente vai entendendo um pouquinho do que é o Evangelho, do que Jesus quer para nós. E Lucas capítulo 8 começa no versículo 1 dizendo: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino. Ele sabia que é para isso que ele tinha vindo. E iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha que interessante como Lucas traz esse relato. As mulheres nessa época não eram contadas aquelas pessoas que tinham força física e podiam ir para a guerra e tinham sustento. Então, culturalmente, as mulheres não seriam consideradas, mas Lucas ele traz essa ênfase para os pobres, para os excluídos, para as mulheres, demonstrando aqui a importância delas no ministério de Jesus. E acho isso muito lindo. Continuando, a gente vai para a parábola do semeador. Lucas 8,4 começa: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Parábolas são histórias, ilustrações que Jesus contava para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando. Versículo 5 diz: Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí vocês perguntam o que essa parábola quis dizer. E é muito interessante porque a gente vê que as parábolas elas também funcionavam como um filtro. Jesus contava as parábolas para todos e grande parte da multidão seguia Jesus somente porque queriam as curas. Então ouviam as parábolas e saíam de perto, às vezes sem entender, sem muito o que fazer com elas. Mas aqui a gente vê a diferença dos discípulos. No versículo 9 diz: Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. E Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Quantas pessoas estão na igreja, às vezes ouvem uma pregação, não têm o cuidado de ler, de entender, de perguntar para Deus o que mais aquilo pode dizer, estão vivendo raso, estão vivendo um evangelho simples, quando Jesus tem algo muito mais profundo para nós. E aí no versículo 11 ele traz a explicação. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho, ou seja, aquela terra pisada, são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. A gente pode imaginar hoje essa terra pisada, essas pessoas que têm a mente cheia de coisa, fica o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro no YouTube, ou o dia inteiro mudando de assunto em assunto, mas não tem tempo para meditar na palavra. Está com a mente tão cheia, tão acelerada, que não tem tempo para as coisas de Deus. Então, quando ouve uma pregação no domingo, sai do culto às vezes já preocupado com as contas, já discutindo com a família, já mexendo no celular, e aquela palavra que foi lançada é perdida. E aí continua o versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. São aqueles que vão só no culto de domingo, às vezes. Escutam o que foi pregado e durante a semana inteira não meditam, não se aprofundam, não leem a Bíblia. Ou seja, a palavra vem e vai. Na segunda-feira já nem lembram o que o pastor pregou, nem quem pregou, ou qual foi a mensagem trazida. Então, na primeira aprovação, muitas dessas pessoas caem, porque elas não estão firmadas na rocha, igual a gente estudou semana passada, elas estão ali sobre a pedra, vivendo uma vida rasa.
A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações e as riquezas e prazeres desta vida. São aquelas pessoas que são preocupadas apenas com este mundo. A gente falou um pouquinho sobre isso semana passada, né? O quanto o amor a este mundo, o amor às coisas só deste mundo nos impactam. E isso acontece. Às vezes a gente escuta a palavra, mas a gente está preocupado só na nossa conta bancária ou só no nosso emprego. E a gente está perdendo. Às vezes nem é o diabo que está vindo roubar alguma coisa. É a nossa paixão pelas coisas deste mundo que estão fazendo com que a gente não crie raízes em Deus. E aí, versículo 15, ele termina: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, guardam a palavra, estes frutificam com perseverança. Se você é um novo convertido, ainda não conhece muito da Bíblia, muitas vezes as palavras lançadas no domingo, as pregações, precisam de mais explicação para você. Às vezes uma história, uma ilustração não ficou clara. Não hesite em perguntar. O discipulado é para isso, é para a gente junto estudar a Bíblia. Nem todo mundo, quando pega a Bíblia, entende 100% dela. Mas juntos, conversando, pesquisando, a gente vai entendendo o que Jesus quis dizer, o que o Evangelho é. A gente não quer estudar a Bíblia para conhecermos o significado das palavras e sermos cheios de conhecimento. Estamos estudando a Bíblia porque queremos ser transformados. A gente quer entender o amor de Jesus para conosco. Então, se ouviu alguma coisa e não entendeu, pergunte, comenta aqui embaixo, fala no domingo, nos manda uma mensagem durante a semana, vamos juntos estudar a Bíblia, amém? Mas leia aí na sua casa. Então, a gente termina a parábola do semeador e vamos para a luz. Versículo 16, ninguém depois de acender uma lâmpada a cobre com um vaso ou a põe embaixo da sua cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina, a fim de que todos os que a encontram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido. Se a gente lê esse trecho logo depois de ler a palavra do semeador, um dos significados dessa palavra é, às vezes você está lendo a Bíblia, você está tentando entender e aparentemente não está acontecendo nada. Mas a semente está sendo plantada no seu coração e ela vai ser revelada, ela vai nascer, ela vai brotar, vai ter frutos um dia. Então, continue semeando, continue plantando, continue estudando a Bíblia, que você vai ver frutos. Então, a gente continua aqui uma parte interessante que diz que a mãe e os irmãos de Jesus o procuram. E Jesus tinha meios irmãos, tá? Ou filhos de Maria com José, ou filhos de José talvez com uma esposa que ele tenha tido anteriormente. Esse é um conceito histórico que não muda nada no que cremos, mas o que é importante vermos aqui é o versículo 21, quando Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ser família de Deus, ser corpo de Cristo, é obedecer a palavra e praticar. De novo, não estamos lendo a Bíblia para ter um monte de conhecimento na nossa cabeça. Nós devemos obedecer a palavra. E então, versículo 22, aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse que devíamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo, estamos morrendo. Jesus levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: você não tem fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda no vento e nas ondas? Olha que interessante. Jesus chamou eles para esse caminho. Eles não estavam em desobediência e mesmo assim eles enfrentaram lutas. Essa tempestade, ela provavelmente não foi algo simplesmente da natureza, porque Jesus repreende o vento e a fúria das águas. Provavelmente foi um ataque de Satanás contra eles ali. Então nós estamos sujeitos a ataques. Mas lembre-se, Jesus está no barco conosco, tranquilo, dormindo. Precisamos confiar que ele vai cuidar de nós. Então nós vamos para a cura de um endemoniado, no versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos.
que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. E quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus? Ele reconheceu quem era Jesus, a importância de Jesus ali. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e correias, impelido pelos demônios para o deserto, Jesus perguntou a ele qual o seu nome, e ele respondeu Legião. Legião era um termo romano para dizer um grupo de soldados que podia chegar a 5.000 soldados. Isso porque ele tinha muitos demônios, né? E os demônios então pediram a Jesus que não o mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixassem entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo nas cidades e pelos campos. E aí, se você pensa que é uma manada de porcos muito grande, provavelmente haviam vários donos de porcos. Muito provavelmente a economia daquela cidade girava em torno dos porcos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, encontraram um homem. Aquele que andava pelado, que morava nos túmulos, que ninguém conseguia prender. Aquele que, quando a gente fala que não se vestia, provavelmente isso era um eufemismo, porque ele deveria cometer alguns crimes sexuais. Então, um homem extremamente perigoso. E essas pessoas encontram esse homem, de quem tinham saído demônios, vestido em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado o fato contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. E aí você imagina, então eles se alegraram, certo? Não. Versículo 37 diz: todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Muito interessante ver isso, né? E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. E o homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixassem entrar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Por que Jesus mandou ele para voltar? Porque o ministério dele, a missão dele seria evangelizar a família dele, dizer o que tinha acontecido com ele e ali poder contar as boas novas para as pessoas. O nosso primeiro ministério é a nossa família. São aqueles que nos conhecem. Aqueles que sabíamos que a gente roubava, falava palavrão, que a gente era egoísta e que vão perceber que estamos diferentes, que a gente está mais alegre, que as coisas estão dando certo, que a gente está lidando com as dificuldades de uma forma diferente. E eles vão olhar para a gente e falar assim: o que está acontecendo? E aí você vai poder testemunhar o que Jesus fez por você. Seu primeiro ministério é a sua família. E aí a próxima história que a gente tem aqui é do versículo 40 ao 55. Jesus vai curar uma menina de 12 anos, mas no caminho uma mulher que estava doente há 12 anos encosta nele e dele sai poder. Muita gente estava andando junto com Jesus naquele momento, mas quando ela toca em Jesus, Jesus para e fala: de mim saiu o poder. E ela é curada imediatamente. Tanto que quando Jesus ele para para a multidão e pergunta assim: quem me tocou? Um monte de gente estava tocando, né? Ela diz assim, vendo que não podia passar despercebida, porque a cura deve ter sido tão gritante, provavelmente a fisionomia dela deve ter mudado, que ela diz que ela havia sido curada. Agora, quando você para e pensa, várias pessoas estavam perto de Jesus, várias pessoas estavam andando com Jesus ali, grudados, mas não perto o suficiente a ponto de ver o poder de Jesus saindo. Quão perto estamos de Jesus? A gente está andando do lado dele ali, vendo o que está acontecendo, ou a gente está procurando Jesus a ponto de Jesus liberar poder para nós? Que a gente possa procurar Jesus de verdade. A gente não quer simplesmente andar perto dele. A gente não quer simplesmente ir à igreja. A gente quer procurar Jesus de verdade para que Jesus possa fazer a obra dele em nós.
E aí Jesus chega, então, e encontra aquela menina, e eles falam que a menina já havia morrido. Mas Jesus, ele fala, não tenha medo, apenas creia, ela será salva. E Jesus entra e ele fala, menina, levante-se, e a menina simplesmente levanta. São curas lindas que Jesus fez por onde passava. Esse foi Lucas 8, mais um pouquinho do que Jesus fazia por onde passava, das curas e como as pessoas ao seu redor acompanhavam tudo aquilo. E o resumo de Lucas 8 que eu quero deixar para você é: seu primeiro ministério é a sua família. Ande perto de Jesus a ponto de ver o seu poder e que você possa fazer uma diferença na sua família. Nos vemos na quarta para estudarmos Lucas 9. Até mais!